Fala aí, meu aluno! Fala, minha aluna! Bem-vindo a mais uma aula e nesse bloco, nessa aula aqui, explicarei para você como que você efetivamente resolve arranjo, como que você monta o cálculo e resolve qualquer questão de arranjo quando você já identificou as principais informações. Lembre que no bloco anterior, lembre que na aula anterior, eu ensinei você a reconhecer quando estamos diante de um arranjo. Agora você já sabe quando é que nós temos um arranjo e, claro, ficou faltando você então saber resolver, montar a conta e chegar até o resultado. É o que eu faço agora para você. Dois momentos importantes, dois caminhos importantes. Eu mostrarei a você a fórmula do arranjo e também mostrarei a você um atalho muito legal que eu uso para mim, a maneira que eu resolvo para mim. Se você gostar, você usa. Se você não gostar, vá pela fórmula bem bonitinho. Fechado? Bora para a tela, coloco aí em sua tela, arranjo e combinação, nesse bloco, arranjo simples. E nós chegamos então nesse momento aqui. Quando nós falamos de arranjo, lembre comigo, nós temos duas informações muito importantes. O total de elementos envolvidos, número de elementos da população e também a letra K. Quem é a letra K? É o número de elementos escolhidos, número de elementos da amostra. Quando você for resolver um arranjo de N elementos escolhendo K, e aqui eu colocarei para você uma breve revisãozinha do que vimos no bloco anterior. Você aplicará arranjo quando você perceber que nós temos uma população. Nós temos uma população de elementos e nós diremos que essa população de elementos, ela tem N elementos. Portanto, haverá uma certa população e essa população possuirá N elementos. Dessa população aqui, nós vamos extrair uma pequena amostra. E essa amostra que nós vamos extrair, ela será formada por K elementos, que é uma quantidade menor, evidentemente, do que havia na população. Portanto, a partir de agora, quando eu disser com você o valor da letra N, significa o número total de elementos envolvidos, o número de elementos da população envolvida naquela questão. Quando eu falar contigo letra K, significará número de elementos da amostra, número de elementos que nós escolheremos dentro da nossa população. É muito importante que você recorde, toda e qualquer questão de arranjo terá uma população de elementos, estará clara no enunciado, e terá também uma amostra a ser retirada, que também estará clara no enunciado. Para que você calcule o total de possibilidades, você faz N fatorial, o total de elementos fatorial dividido por N menos K com o sinal de fatorial. A letra N é o total e na parte de baixo você faz a diferença entre os dois valores com o sinal de fatorial. Fique tranquilo, claro, caso você não esteja muito seguro em relação a tudo que eu falei até agora, nos exemplos eu vou passo a passo ensinando você. E claro, né, esse bloco aqui, essa aula aqui, é uma aula em que eu vou fixar bastante atenção no cálculo seco. É óbvio que depois, é evidente que mais à frente, eu farei exemplos completos, onde nós teremos o enunciado, eu vou interpretar junto contigo esse enunciado, tiraremos as informações, montaremos o cálculo e resolveremos. Isso será feito mais adiante. Nesse momento aqui, o objetivo não é esse. Nesse momento, o objetivo é ensinar a você o cálculo seco, ou seja, treinar você para a parte do cálculo, para que depois eu consiga fazer as questões na íntegra e você fique tranquilo e sossegado, porque o cálculo você já saberá resolver, fechou? Olha agora a próxima tela, e na próxima tela eu tenho isso aqui. Imagine que nós estamos resolvendo uma questão e nós então diagnosticamos, nós percebemos, nós entendemos que é uma questão de arranjo. Você então lê a questão com calma e percebe o seguinte: o número de elementos da população é 8, e dessa população de 8 deveremos escolher 2 elementos. Você sabe que é uma questão de arranjo, você percebeu que são 8 elementos totais e vamos tirar 2 elementos dessa população. Quantas possibilidades existem, quantas formas diferentes existem de você escolher 2 elementos dentro de uma população formada por 8 elementos. Vamos então para a fórmula, arranjo de N escolhendo K. Aliás, cara, maneiras de você escrever isso aqui, tá? Presta bem atenção.
Você pode escrever desse jeito aqui, ó, arranjo, o número de elementos totais primeiro e o número de elementos da amostra por segundo. Você pode escrever isso aqui assim, ó, arranjo, número de elementos totais embaixo, número de elementos da amostra por em cima, ou você pode fazer da maneira que eu faço. Arranjo, número de elementos totais em cima, número de elementos da amostra embaixo. É tudo a mesma coisa. Não importa se você coloca o total embaixo ou se você coloca o total em cima. O que importa é, um deles é o total, o outro é a amostra. Um deles é o total, o outro é a amostra. Ô Johnny, mas como é que eu vou saber qual dos dois que é o total, qual dos dois que é a amostra? Pelo amor de Deus, né, cara? O total é o número maior e a amostra é o número menor. Não parece um troço óbvio isso, né? Você imagina, numa população, em um grupo de amigos formado por 8 pessoas, escolheremos 2 desses amigos, um para ser diretor, o outro para ser coordenador. Caramba, o 8 é o N, o 8 é o total, e o 2 é a amostra que nós vamos retirar. Evidentemente que o total é sempre o número maior e a amostra é sempre o número menor. Não haveria dúvida em relação a isso, né? Então você veja que o local onde você coloca a letra N não faz a menor diferença. Você pode colocar embaixo, pode colocar em cima, que dá na mesma coisa. E se você quiser, você pode inclusive colocar assim, ó, letra N primeiro, aí você coloca ponto vírgula, coloca a letra K por segundo. Outra coisa importante é a linguagem. É como que você lê isso aqui. Por exemplo, como que eu leio isso aqui, ó? Arranjo N para você escolher K. Você pode ler assim: arranjo de N escolhidos K a K. Ou ainda, arranjo de N tomados K a K. Eu gosto de falar arranjo NK, simplesmente. Arranjo NK, total pedaço. Pois bem, são questões mais simplesinhas, mas que vale a pena comentar com você. Agora vamos para o que interessa. Como que você monta isso aqui? Veja só, arranjo, pega o total de elementos, que é 8, e agora pega a amostra, que é 2. Como você já sabe, se você colocasse ao contrário, não teria nenhum problema. Eu gosto de colocar assim por uma questão bem prática e bem óbvia, que é a seguinte: esse 8, ele é o total. Ele vai logo na parte de cima. Você coloca 8 com o sinal de fatorial. E na parte de baixo você coloca 8 menos 2 e agora você coloca o sinal de fatorial. Por isso que quando eu monto, eu gosto de colocar o total na parte de cima, porque fica óbvio que o 8 é ele que vai na parte de cima, mas não teria problema colocar embaixo aqui, desde que você saiba que em cima é n fatorial. Você agora vai resolver isso aqui da seguinte maneira: arranjo de 8, você escolhe 2. Aí você resolve na parte de baixo. Vejamos só. Eu tenho 8 fatorial e na parte de baixo, 8 menos 2, 6 fatorial. Portanto, agora nós temos que resolver o cálculo 8 fatorial dividido por 6 fatorial. Se você está acompanhando esse curso passo a passo, você já sabe lidar com essa situação. Se por acaso você esqueceu, não tem problema. Eu ajudo você e eu recordo você rapidamente como que você resolve um cálculo de maneira prática quando eu tenho um fatorial em cima, um outro fatorial na parte de baixo. Você resolve ele da seguinte maneira: arranjo de 8 elementos, vamos escolher 2 elementos. Isso aqui vai ser igual. Você repete o fatorial de baixo, 6 fatorial. Agora você pega o fatorial de cima e desenvolve ele de acordo com a definição. O que significa 8 fatorial? Significa 8 vezes 7 vezes 6. Você para, porque igualou com o de baixo, e você coloca o sinal de fatorial. Você agora cancela 6 fatorial de cima com o 6 fatorial de baixo, e você então multiplica os dois valores. Perceba que no final de tudo
Sobrou 8 vezes 7. E 8 vezes 7 significa 56. Temos, portanto, 56 possibilidades, temos 56 formas diferentes de escolher duas pessoas dentro de um grupo de 8 pessoas, de tal maneira que a ordem seja relevante, de tal maneira que a ordem faça diferença. Essa é a fórmula do arranjo. Eu, Johnny Zini, não resolvo desse jeito para mim. Eu resolvo por um atalho muito legal que eu acho que vale a pena que você conheça e eu vou te explicar logo de cara. Fique atento, porque se você aprender ele, eu acho que você nunca mais na vida vai querer usar aquela fórmula que eu te mostrei agora, porque é muito mais rápido pelo atalho. Dá uma olhadinha. Colocarei aqui, ó, atalho. Ô, prof, atalho é porque é mais curto, claro, né? Senão o nome não seria atalho, parece bem evidente. O que é o atalho? Cara, presta atenção. O cálculo que nós temos é arranjo de 8, você escolhe 2. Pois muito bem. Você pega o 8, que é o total, e você coloca ele aqui, ó, 8. Agora preste bem atenção. Esse 2, ele não vai aparecer no cálculo diretamente, mas ele tem uma importância grande no resultado. O que significa esse 2 aqui? Esse 2 significa que nós colocaremos 2 fatores aqui, ó. Nós colocaremos 2 números multiplicando. Você começa pelo 8, depois do 8 você coloca o número 7. Agora preste bem atenção, vai ficar bem fácil de você entender como que você monta esse atalho. Você sempre começa pelo total. Nesse caso, o total é 8, você começa pelo número 8. Agora você vai diminuindo e vai multiplicando como se fosse fazer um fatorial. Lembra o fatorial? Você começa pelo 8, diminui para o 7, diminui para o 6 e assim por diante. O segredo agora é a hora que você para. Quando é que você para? Nesse caso, são só 2 elementos. Logo, você para quando tivermos 2 números aqui. 8 vezes 7. São apenas 2 valores. 8 vezes 7 significa 56. Perceba que nós chegamos no mesmo resultado e nós não precisamos usar fatorial, nós não precisamos usar divisão, nem simplificação. Bastou você começar pelo total de elementos, vai diminuindo, vai multiplicando, nesse caso, 2 fatores consecutivos. Se aqui fosse 3 fatores consecutivos e assim sucessivamente. Claro, quando você nunca viu isso aqui, de repente possa parecer estranho, de repente você possa estar estranhando um pouquinho, faz o seguinte, vamos fazer mais um? Que aí eu faço mais um, faço mais 2, faço mais 3 e você vai aprender esse troço na marra, quer ver? Olha o próximo exemplo que eu trouxe para nós. Imagine que você está resolvendo uma questão e você percebeu que ela é uma questão de arranjo e o total de elementos é 10, a população é 10 e a amostra é formada por 3 elementos, ou seja, de um grupo de 10, você precisa escolher apenas 3 elementos. O enunciado foi escrito de tal maneira que você percebeu é uma questão de arranjo. Como que você monta a solução? Você monta assim. Arranjo, eu colocarei 10 elementos no total, preciso escolher 3 elementos. Já falei a você e repito, se você colocasse assim, era basicamente a mesma coisa, não faz diferença alguma. Muito bem, agora você começa a montagem para nós, siga a fórmula passo a passo. Na parte de cima, n fatorial, nesse caso, 10 que é o total, com o sinal de fatorial. Na parte de baixo, n menos k. A diferença entre os dois, ou seja, você pega 10 menos número 3 e aí você coloca o sinal de fatorial. Dá uma arrumadinha de leve, dá uma arrumadinha na parte de baixo, até porque na parte de cima não há o que ser feito. Você vem aqui e coloca 10 fatorial. Na parte de baixo, 10 menos 3, 7 com o sinal de fatorial. Beleza. Agora, você simplifica esses dois aqui. Quando você simplifica eles, você faz, então, da seguinte maneira. Repete o fatorial de baixo, repetiu o 7 fatorial,
E agora você pega o 10 fatorial e desenvolve ele. O que significa 10 fatorial? Significa 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Parou e colocou o fatorial. Veja que nós chegamos até o 7 e no 7 você para, agora você corta e nós então chegamos ao resultado. O arranjo, olha aqui agora, ó, 10 elementos, ponto, vírgula, 3. Vai ser igual, olha a multiplicação que apareceu, 10 vezes 9 vezes 8. 10 vezes 9 vezes 8, 720. Pois muito bem, você tem a opção de resolver isso aqui pelo atalho. Ô Johnny, fala o atalho bonitinho para mim aí. Falo sem problema. O cálculo é esse aqui, ó. Arranjo de 10, você vai escolher 3. Muito bem. Você começa pelo 10 porque o 10 é o total. Agora preste bem atenção, ó. Nesse caso, são 3 elementos. Significa dizer que você colocará 3 números em sequência aqui, sempre multiplicando, sempre diminuindo. Vai ficar 10 vezes 9 vezes 8. Ô Johnny, o 3 ele não vai na conta? Vai, ó. 1, 2, 3. São 3 números em sequência. Isso veio desse 3 aqui. Não vai fatorial, não vai divisão, não vai nada. 10 vezes 9 vezes 8, 720. Significa dizer que se eu tenho 10 elementos e eu vou escolher 3 elementos dentre eles, de tal maneira que a ordem seja importante, nós temos 720 possibilidades. E não sei se você percebeu, o atalho, ele nos leva diretamente, ó. Porque pela fórmula, presta atenção numa coisa. Por essa fórmula aqui, você montou isso aqui, você montou isso aqui, você simplificou o 7 com o 7. Lá no final, apareceu 10, 9, 8. O atalho coloca direto, ó, 10, 9, 8 para você. Fechado? Eu acho que agora você entendeu um pouquinho melhor, né? Lembrando que essa aula, esse bloco, por enquanto, é para treiná-lo em relação ao cálculo bruto. Claro, já disse e repito, eu sei que você é ansioso, então eu tenho que ficar falando com você aqui. Pode ficar tranquilo, que depois, mais adiante, nós faremos aqui exemplos completos, com o enunciado, em que nós temos que ler e interpretar. Já nós fazemos isso. Por enquanto, treinemos o cálculo mais um pouco, fechou? Mais um exemplo chegando. O exemplo que chega agora é esse aqui, ó. Imagine. Estamos resolvendo uma questão, lemos o enunciado, interpretamos o enunciado e chegamos aqui. Número de elementos totais é igual a 9. Desses 9 elementos, temos que escolher 4 elementos. O enunciado nos deu certeza que é uma questão de arranjo. E você, então, pela fórmula, faz assim. Arranjo, o total de elementos é 9, você vai escolher 4 elementos. Isso aqui vai ser igual, aí você passa a barrinha e coloca 9 fatorial em cima, que é esse n fatorial, e na parte de baixo, 9 menos 4, com o sinal de fatorial. N menos k, 9 menos 4. Beleza. Você arruma agora na parte de baixo, arrumemos aqui rapidamente a parte de baixo. Nós teremos, então, basicamente 9 fatorial, na parte de baixo, 9 menos 4, 5 fatorial. Beleza, Johnny? 9 fatorial dividido por 5 fatorial. Agora nós vamos, então, simplesmente simplificar o 9 fatorial com o 5 fatorial. E aqui, claro, expliquei essa técnica muitas vezes, passo a passo para você. Repete o 5 fatorial. Tá aqui, ó, 5 fatorial. Desenvolve o 9 fatorial agora, que fica o seguinte: 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 com o sinal de fatorial. Pronto. Agora nós vamos cortar 5 fatorial de cima com o 5 fatorial de baixo. No final das contas, sobrou isso aqui, ó. 9 vezes 8 vezes 7 vezes número 6. Vejamos onde nós chegamos. O arranjo de 9 para escolher 4. Façamos o cálculo aqui, espera um pouquinho.
9 vezes 8, 72. 72 vezes 7, 504. 504 vezes número 6, 3.024. É o resultado correto para essa questão. Agora vejamos, e se fôssemos pelo atalho? E se nós quiséssemos resolver isso aqui mais rápido, estivéssemos com pressa, vai que na prova tá com pressa pra caramba, aí você faz assim, ó, arranjo de 9, você vai escolher 4. Isso vai ser igual, começa pelo 9 e coloca lá, 9. Agora olha embaixo 4, muito bem. Se é 4, são 4 números em sequência, sempre multiplicando, sempre diminuindo. Veja só, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. 1, 2, 3, 4. 4 números em sequência. Não tem fatorial, não tem divisão e, portanto, claro, a resposta é a mesma, 3.024. Acho que é a última agora, hein? Arranjo de 5 para escolher 2 e a vantagem do atalho é o seguinte, eu tenho certeza absoluta, e você poderia, caso você quisesse, parar o vídeo ou nem isso, mas eu tenho certeza absoluta que pensando no atalho, você já sabe a resposta, ou faça agora de cabeça, de arranjo de 5 para escolher 2. Pense rapidinho no atalho, ó, faça comigo o exercício. Pelo atalho, quanto é arranjo de 5 para escolhermos 2? E aí eu colocarei, tenho 5 elementos, vou escolher apenas 2 elementos. Pela fórmula, bom, vou pelo atalho primeiro, vai. Olha pelo atalho aqui como não tem mais graça, cara, porque fica muito rápido, ó. Arranjo 5 elementos totais, eu vou escolher 2. Pelo atalho fica assim. Coloca esse 5 e o 2, Johnny. O 2 é o seguinte, são 2 elementos consecutivos, são apenas 2 números consecutivos aqui. Portanto, 5 vezes 4, 5 vezes 4 fica número 20. Caraca, prof, é só isso? É só isso. Ah, mas eu quero ir pela fórmula, Johnny, então vai com Deus. Cara, você adorou a fórmula, gostou dela pra caramba, vai com Deus, vai que é tua, cada um na sua, gosto, cada um tem o seu. Eu só resolvo pelo atalho. Não faço por forma de jeito nenhum. Mas, claro, se você gosta mais, né, fica mais seguro, sente-se melhor indo pela fórmula, claro, faça isso. O importante é chegar até o resultado. Fica aí como atividade para você. Fica como tarefa você fazer pela fórmula. A resposta é o número 20, certo? E agora, chegou então aquele momento que eu falei com você. Porque, claro, Johnny, mas aí, até agora, pô, adorei, aprendi o que você falou, show de bola. Só que é o seguinte, né? Você já deu a conta pronta. Eu quero é ver quando você der para mim o enunciado completo. Aí, como é que vai ser? Calma. Agora, eu farei com você a questão inteira para você entender a dinâmica da resolução. Fechou? Vem comigo, ó. Em uma empresa, peraí, agora sim. Em uma empresa com 20 funcionários, o proprietário deve escolher 2 para formarem a comissão dos direitos dos funcionários. O primeiro será o diretor e o segundo será o assistente. Quantos modos diferentes possui o proprietário de fazer essa escolha? Então, a partir de agora, a sua cabeça deve estar treinada para o seguinte. Quando o autor vem aqui e diz uma empresa com 20 funcionários, o proprietário deve escolher 2. A partir de agora, lá na sua cabeça, tem que aparecer assim, ó. É importante que na sua cabeça, eu quero outra cor, essa cor aqui. Na sua cabeça, a partir de agora, eu preciso que aconteça assim. Quando ele fala em uma empresa com 20 funcionários, ele está falando de quem para você aqui? Ele está falando da população. Evidentemente que ele está falando da população pertencente a essa questão. Temos uma população com 20 elementos. Quando ele diz deve escolher 2 elementos, é claro que ele está falando da pequena amostra. Ele não vai usar todos, ele vai escolher 2. Por isso que eu venho aqui e coloco assim, ó.
o valor da letra N vale 20, o valor da letra K é igual ao número 2. Caramba, prof, entendi. Então ele vai dizer para mim no enunciado, é lógico. É claro que ele vai dizer no enunciado, ele vai te dar o total de elementos sempre, e ele vai te dar também o número de elementos da amostra, que é menor que o total, óbvio, né? Agora, tem um detalhe muito importante para que realmente seja uma questão de arranjo, que é o que eu leio na sequência para você. Nós temos certeza, fica claro, fica óbvio que é uma questão de arranjo quando ele fala assim: o primeiro será o diretor e o segundo será o assistente. Perceba que esse detalhe, essa parte, deixa claro que a ordem muda, que a ordem faz diferença. Porque o primeiro ele vai ter um cargo específico. O primeiro terá a atividade de diretor e o segundo terá o cargo de assistente. Perceba que cada um deles desenvolverá uma atividade diferente. É esse fato que nos garante que é uma questão de arranjo. Agora você monta o cálculo. Arranjo, eu tenho um total de 20 elementos, eu vou escolher 2. Pelo atalho fica assim, ó, 20 vezes 19. E 20 vezes 19 vai ser igual a 380. Caso você queira, claro, não haveria nenhum problema, você poderia ir pela fórmula também, e claro, a resposta final tem que ser a mesma, né? Tanto a fórmula quanto o nosso atalho proporcionam, geram a mesma resposta, não poderia ser diferente, fechou? Então aqui eu fiz contigo um exemplo na íntegra. Detalhe, se não ficasse óbvio, se não ficasse claro que a ordem faz diferença, nós não poderíamos usar arranjo. Arranjo exige 3 etapas. Para que você use arranjo, nós temos que ter 3 certezas. Uma, total de elementos. 2, o tamanho da amostra. Número 3, e não menos importante, nós temos que ter clareza que a ordem entre os elementos muda alguma coisa. Nesse caso, a ordem entre eles mudava a atividade. O primeiro é o diretor, o segundo é o assistente. A ordem entre os dois muda o cargo e, portanto, a ordem é importante. Sem essa certeza, sem essa informação, nós não podemos usar o cálculo que é o cálculo arranjo. Mais um exemplo chegando. Coloque em sua tela nesse momento. Em uma corrida com 10 participantes, quantos modos temos de escolhermos 3 participantes para serem o primeiro, o segundo e o terceiro colocados? Ou seja, montarmos o pódio dessa competição. Aprenda algo importante, cara. Toda e qualquer questão de pódio é uma questão de arranjo, porque é óbvio que a ordem faz diferença e é óbvio também. Em uma competição qualquer que seja, eu sempre tenho mais participantes do que posições no pódio. No pódio só vão 3. Nesse caso aqui são 10 participantes, então eu tenho população 10 participantes ao todo. Desses 10 elementos, eu vou pegar uma amostra com somente 3 elementos. Para quê? Para colocá-los no pódio. Ora, se eu colocar esses caras no pódio, a ordem faz diferença e, portanto, repito, toda e qualquer questão de arranjo é uma questão, aliás, perdoe, toda e qualquer questão de pódio é uma questão de arranjo. E nesse caso, você pensa assim: eu tenho uma corrida com 10 participantes. Muito bem. O número total de participantes é igual ao número 10. Desses 10 participantes, nós temos que escolher 3 deles para montar o pódio. Portanto, o valor da letra K é igual ao número 3. Por ser pódio, é óbvio que a ordem é importante. E aí você monta arranjo, de 10, devemos escolher 3. Pelo atalho fica 10 vezes 9 vezes 8. E 10 vezes 9 vezes 8 tem como resultado 720. Não dá para você errar um troço desse, de jeito nenhum. Ao longo dessa aula, mostrei a você de que maneira você responde questões de arranjo,
como que você sabe que é uma questão de arranjo e mostrei um atalho muito legal que eu uso para mim. E sou sincero, gostaria que você usasse para você. Por enquanto foi um grande prazer. Aguardo você lá na próxima aula. Tchau, tchau.